dia 28 de abril, nós celebramos o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. E esse é um tema super importante, porque, segundo a Organização Internacional do Trabalho, são 3 milhões de pessoas mortas todos os anos por causa de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Então, ter um ambiente de trabalho seguro, confortável, agradável é fundamental até para a produção. Hoje o nosso bate-papo é com a Luciana Lancerotti, ela que é designer de impacto e também ex-CMO da Microsoft. Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Tudo bem? Tudo ótimo, Luana, prazer. Espero que seja um papo super gostoso e muito orientado às nossas necessidades atuais das relações humanas. Muito bom, obrigada. Luciana, prazer a todo nosso. Queria que você começasse falando sobre a importância de ter, principalmente na atualidade, né? A gente tem um dia a dia tão agitado, com as novas tecnologias, uma demanda cada vez maior, uma urgência cada vez maior na entrega. Queria que você falasse nesse cenário que nós temos hoje, nessa mudança nas comunicações, tudo é muito imediato, a importância de ter uma liderança humanizada nas empresas. Perfeito, Luana. Acho que é um tema que dá para a gente desenvolver muito, abrir várias frentes de conversa, mas durante a sua pergunta, uma das frases que me veio muito na cabeça alguns anos atrás, quando a gente começou a conversar sobre a questão da inteligência artificial, e isso estava na Microsoft na época, a gente teve uma conversa muito interessante com um antropólogo, que ele falava que a tecnologia ela vai acelerar conforme a nossa necessidade de lembrarmos que somos semideuses. Isso não tem conotação nenhuma religiosa, mas a gente lembrar das nossas habilidades mais intrínsecas como seres humanos, que é a relação humana de escuta, que a gente fala tanto da escuta ativa, tanto de estar presente perante o outro, escutando e não se preparando como um bicho para atacar o outro. Então, acho que a gente vem falando muito nesse sentido dessa combinação, pelo menos no meu ver, é uma das grandes potências que a gente, como líderes e como seres humanos, tem que usar. Cada vez mais deixar máquinas fazerem funções de máquinas, de algo que é robotizado, que é automatizado, e a gente, como ser humano, trazer tanto essa fortaleza do sentir, do escutar, do estar presente, do observar um comportamento, seja ele através de um olhar, através de uma expressão de corpo, que a gente normalmente perde por falta de estar observando a relação humana que a gente está ali presente. Esse é o principal desafio, a gente pode dizer assim, que aos poucos, com a tecnologia, a gente está acostumado com muita coisa automática, muita coisa imediata, na hora, e essa adaptação faz com que talvez o gerente, o empregador esqueça que esteja lidando aí com um ser humano que tem problemas, que tem necessidades, que tem sentimentos. Você acha que esse é o grande desafio na atualidade? Essa é muito uma visão pessoal e se você me permite, eu vou dar 2 passos para trás, que acho que a gente até está num podcast que a gente fala sobre visão do ESG, né? E quando a gente fala do ESG, eu particularmente gosto até de lembrar que as siglas que a gente está falando aqui são muito do ambiental e do social e da governança, mas que tem um passo atrás de quando a gente fala de sustentabilidade. Eu, no meu papel, hoje atuo como consultora palestrante, eu falo muito do ser sustentável. E eu sempre faço uma reflexão de o que é ser sustentável, é a forma como a gente age perante o mundo. E esse agir perante o mundo, Luana, na minha visão, a gente esquece muito do agir com a gente mesmo, no indivíduo. Então eu gosto de começar contando essa história e fazendo uma reflexão por um aspecto de 3 dimensões que eu particularmente acho que traz clareza para as pessoas. Eu gosto muito da história de Luciana, tangibiliza para mim, para de ficar contando sobre o etéreo, o que é legal, e traz na prática o que a gente pode mudar. E essas 3 dimensões, a gente está falando do indivíduo, do coletivo e do ambiente. Muito do que eu vivi dentro de 32 anos no mundo corporativo era sempre a busca pelo culpado. Então a gente falava assim, é culpa da empresa, é culpa da regra, é culpa do sistema, ou a gente busca essa culpa, é culpa do chefe. E a gente raramente traz isso para a pessoa física, dizendo o seguinte, eu, Luciana, tenho dentro do meu ambiente, dentro da minha função, ou dentro do que eu faço dentro da minha vida pessoal profissional, eu tenho sim uma potência de transformação.
E como líder, como você colocou, eu fui CMO da Microsoft, que é o cargo máximo de marketing dentro da companhia. Eu gostava de dizer o seguinte: agora, como eu assumo a responsabilidade de trazer um melhor coletivo para as equipes que estão comigo, ou para uma agência, ou para o ecossistema que eu tenho, e também para dentro da empresa, ou da minha casa, ou dentro do condomínio que eu moro. Esse senso de responsabilidade que eu acho que o líder hoje em dia precisa voltar a assumir. Então, trazendo isso de uma forma prática. Eu sou um líder. Eu pretendo, através disso, criar um ambiente mais empático e mais acolhedor. Reações importantes que a gente vê no dia a dia. A gente entra em reunião, quantas vezes preparado para escutar realmente, ou quantas vezes a gente está preparado só para se posicionar, para não ser julgado, para não parecer que a gente não sabe do que a gente está falando, ou para não mostrar alguma vulnerabilidade. E é um exercício que parece muito simples, mas não é, que é a história de escuta o que a pessoa está dizendo e tenha coragem de dizer: não tenho nada a assumir, não tenho nada a contribuir, ou eu não entendi. E a gente reage normalmente sobre essas coisas. Acho que essa vulnerabilidade que a gente vem falando tanto nos últimos anos, a Brené Brown fala tanto disso, quanto ainda como líderes nós nos permitimos e somos permitidos a mostrar isso. Eu acho que esse é um cenário muito crítico que eu tenho visto nas grandes empresas ainda. Mesmo hoje como consultora, não atuando já como uma executiva dentro de uma empresa, eu sinto a preocupação que as pessoas têm de estarem sempre se defendendo, com medo de um julgamento. Podemos falar de líder, mas aqui a gente está falando de qualquer posição que a pessoa ocupa, desde um jovem aprendiz ou algum estagiário que está começando, até altos cargos. Então, acho que enquanto a gente não conseguir quebrar, que é o que a gente tem aqui chamado de sustentabilidade humana, enquanto a gente não quebrar esse elo de ataque, a gente pode ainda correr o risco de estar sempre na superficialidade, sempre nos defendendo, ao invés de criar um ambiente muito mais saudável, muito mais colaborativo. Então, Luciana, a gente pode dizer que essa relação, esse ambiente de ataque, de preocupação, das pessoas ficarem aí na defensiva, é um ambiente que torna o local de trabalho um pouco tóxico, né? Como isso impacta no trabalho, seja ele na produção, na produtividade da empresa, seja uma produtividade material, seja uma produtividade intelectual? Muito legal, Luana. Acho que assim, tem alguns dados de mercado que podem dar o embasamento um pouquinho dessa nossa conversa, e aqui eu trago muito a minha visão como ex-líder executivo e também do que eu tenho vivido dentro de outras companhias hoje como consultora. Acho que um desses dados é que a gente tem uma média de produtividade comprovada de 2 horas e meia apenas, dentro das 8 trabalhadas na média. Se a gente olhar por isso e pegando a questão de relatórios, como a gente vê em relatórios da Deloitte sobre impacto da percepção do funcionário em relação a essa questão da sustentabilidade humana no lugar, eles dizem que num ambiente mais acolhedor, onde eles têm realmente metas e métricas associadas a essa liderança mais humanizada, mais preocupada com o ser humano, a gente fala de quase um aumento de 70% de produtividade. Se a gente olhar para isso, acho que fica comprovado quão ineficiente a gente está no dia a dia. E eu sempre gosto de lembrar, ninguém nasceu para querer ser ineficiente. A gente vai trabalhar, a gente vai se dedicar para estudo, seja para que razão a gente vai atuar, sempre dentro do melhor que a gente quer fazer. Eu falo que a gente não acorda de manhã pensando o que nós vamos entregar de pior. Então, hoje, o que eu vejo sim, Ana? O fato da gente estar preocupado e assim enfatizando isso com julgamentos e críticas e quase nos se sentindo ameaçados no ponto de ser mandado embora ou ser criticado ou ser julgado, faz com que a gente seja muito ineficiente, que a gente esteja desviando nossa capacidade intelectual, nosso potencial de relacionamento para momentos de instabilidade, de preocupação. Então, dei o exemplo de reuniões, quantas vezes a gente entra numa reunião não preparado para a gente fazer o nosso melhor, mas sim preparado para nos defendermos em relação a isso. E eu tenho, logicamente, vários exemplos disso, porque eu era uma pessoa de marketing, eu falo que eu duplava com pessoas de vendas a todo momento, que tem uma pressão enorme.
E normalmente a conversa era, a culpa é de tal que não entregou. E aí eu falava, mas não é sobre culpa. E eu sou muito descontraída nessas conversas. Eu falo, no final do dia, se o vendedor não tiver a melhor performance, se ele não trouxer o dinheiro, minha equipe, o budget de marketing, vai ser o primeiro a ser impactado. Porque eu falo, a gente é linha de custo, a gente não é linha de entrada de recurso. Então, eu acho que essas conversas, quando a gente consegue desarmar essa coisa quase que como guerra que a gente está, é impressionante os resultados que se tem. É impressionante como as pessoas, quando a gente acolhe, literalmente, verdadeiramente, a pessoa fala: Nossa, eu só estava precisando realmente de alguém para me apoiar, porque eu não estou entregando o número, eu tenho uma razão para isso. Eu não estou fazendo o meu melhor porque o cliente não quer comprar, o parceiro não deu conta. Não importa. Então, eu acho que falta sim a gente ter essa questão do acolhimento mais humano. Acho que esse, para mim, tem sido o fator de parar muito na história de quanto a gente não está preocupado em se defender e sim a gente está se apropriando de colaboração. A gente fala de colaboração, mas eu acho que a gente está distante disso ainda. E, Luciana, como o gerente, o líder de uma equipe, quais as estratégias que ele pode adotar nesse cenário, diante de uma equipe que está com esses problemas? Quais as estratégias que ele pode adotar para criar um cenário aí, um ambiente de trabalho mais confortável, mais agradável de se trabalhar para os profissionais? Adorei a pergunta, Luana. Eu particularmente adotava alguns caminhos. O primeiro é ter coragem de assumir que quer fazer isso, porque demanda coragem. Você dizer, não sou 100% para tudo. Então, uma das coisas que eu exercitava muito, trazer pessoas todas juntas da equipe e falar, vamos entre nós, independente do ambiente, independente de outros times, independente de outras lideranças, confiar a nós. Então, assim, vamos tomar consciência daquilo que nós podemos trazer para nosso time. Então, acho que o líder tem um papel fundamental de mostrar essa relação de confiança. Eu tinha uma expressão que eu falava assim, vamos abrir nossa tenda de confiança, porque é até visual isso dá uma sensação de o que acontece nesse lugar é nosso. Depois daqui, o que nós vamos fazer para mostrar para os outros é outra conversa. Então, acho que o primeiro ponto é esse: o líder tem que ter coragem e vontade para fazer isso. O segundo é mostrar, sim, os pontos de desafio. Todo líder tem desafio. Não existe um líder que fale, não, eu estou confortável numa cadeira. Então, se eu tenho metas ou desafios de mudança de eficiência que eu preciso fazer, eu era muito transparente com a equipe, dentro do que eu podia de confidencialidade de dados, dizer, nós vamos passar por momentos difíceis. Isso fazia com que a equipe confiasse em mim. A minha palavra confiança é muito forte nessa transformação. E o terceiro é lembrar que a gente precisa fazer acordos. Então todo mundo falava assim, Luciana, mas quais são as suas prioridades? Eu falava assim, primeiro a palavra prioridade não existe no plural, então a gente já parte de um lugar super errado, né? Porque prioridade é o primeiríssimo, né? E aí eu falava assim, mas vamos entender que a gente tem 28 stakeholders, 28 pessoas de negócio demandando em cima da equipe de marketing, que é uma única equipe. Então vamos seguir, nós temos 28 prioridades, mas é prioridade individual. Em alguns momentos o acordo do líder para ter esse ambiente saudável é só vamos combinar o que a gente não pode deixar cair e o que a gente vai fazer porque estão mandando, porque tem hora que a gente vai ter que receber ordem. E essa conversa começa a dar um conforto emocional muito grande. Entendendo o seguinte, não é que a Luciana passou 28 prioridades para o time e ela acha que todo mundo vai entregar com mais 13, com brilhantismo, tudo. Não dá. É humanamente impossível a eficiência que a gente tem falado. E disso, acho que, Lana, para fechar essa parte, eu falo que eu tenho uma coisa mais, e que acho que já deu, tem gente que chama de debochado, mas é um debochado com respeito, que eu falo, gente, a gente tem que rir em alguns momentos de situações que a gente sabe que a gente não vai controlar, porque é muito maior que a gente, mas a gente pode se divertir sim e ter clareza de que não dá para fazer tudo, a gente vai fazer as melhores escolhas e nós vamos nos abraçar e rir, chorar junto, porque é o melhor que uma equipe, um líder podem fazer. Hoje, eu te digo assim, Luana, de coração, eu falo quando eu saí da Microsoft, quando eu estou em momentos de
de baixa, eu volto no meu post de despedida e eu gosto de ler tudo aquilo que as pessoas do meu time me escreveram publicamente, sem nenhuma ameaça, sem nenhum peso de crachá, sem nenhum cargo, sobre a importância que eu tinha na vida delas. Então, aí entra a palavra legado, que eu acho que eu tenho coragem hoje de ligar para uma pessoa que era da minha equipe e falar: eu estou precisando de ajuda, e saber que essa pessoa vai me acolher de alguma forma. Então, acho que um líder deveria olhar hoje para o que ele faz, para o presente, e falar: amanhã eu não sei em que cargo que eu vou estar. Eu sempre gosto assim: aonde você está não é quem você é. Então, só lembra, seja sempre independente de qual posição que você tem, porque o mercado é muito pequeno e hoje eu vou te dizer, os grandes clientes que eu atendo, eu tenho o privilégio de dizer que foram pessoas que trabalharam comigo. Acho que não tem melhor resposta do que essa. E isso é base de relação humana, não é de competência só profissional. Luciana Lancerotti, designer de impacto e CMO da Microsoft, obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Até uma próxima. Muito obrigada, foi um prazer, obrigada pela conversa e que possa ser mais leve, cada vez mais dentro das grandes corporações, pequenas, médias, não importa, a conversa entre as pessoas. A gente precisa trazer esperança para a humanidade e começa sobre as relações humanas. Bom, Visões ESG volta na semana que vem. Mais uma vez, obrigada, Luciana. Visões ESG investindo no futuro hoje.